No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. E agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Comigo, Carlos, e com ela, Karine. Boa noite. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E um salve pra você que nos acompanha ao vivo nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite. Você tá sabendo, né, querido ouvinte, que você pode participar e interagir com a gente aqui no programa 18 horas. A sua participação é bem-vinda. Mande uma mensagem de texto, uma foto, um áudio, comentando o programa, fazendo uma denúncia, dando um toque especial na nossa programação no 18 horas. O WhatsApp é o 994887592, Karine. A gente quer saber o que você pensa, o seu comentário a respeito das reportagens que a gente coloca aqui no 18 horas, ok? E funciona da seguinte maneira: a primeira pessoa que participar aqui pelo WhatsApp, Carlão, leva um par de convites para o cinema do grupo UCI, ok? Bacana. Estamos esperando a sua participação. A gente quer saber o seu comentário a respeito das nossas reportagens. Além disso, Karine, tem mais, hein? Hoje, as primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rádio Mix levam ingressos para os shows, Karine. Quais são, Karine? Exato. É o seguinte, a primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix leva um par de ingresso na área VIP, tá? Para o show de Felipe Ret e MC Maneirinho, que acontece agora, segunda-feira, dia 4 de setembro, lá no Copacabana, Manaus. Estamos te esperando aqui, né, Carlão? Sim, na Rua Fortaleza, 585, no Adrianópolis, endereço que você conhece bem. É só parar agora que tá valendo aí este ingresso, né? Isso, Karine Leão, para o show, ok? Exatamente. Agora, 6:03, você no melhor Mix do Brasil, e a primeira pessoa que participar tá valendo o ingresso pro cinema, né? Isso pelo WhatsApp, Karine. Isso mesmo. Mix. Olha só, hein? Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Pacientes renais ficam sem receber hemodiálise por falta de pagamento do governo do Amazonas. Enfermeiros que trabalham para o governo do Amazonas seguem com salários atrasados. Justiça do Amazonas autorizou o bloqueio de 10 milhões de reais da agência de viagens 123 Milhas. E a partir de setembro começa a valer o desconto da tarifa de esgoto do consumidor aqui em Manaus. Agora são 6 horas e 3 minutos. Muito boa noite mais uma vez para você que vem na sintonia certa, que está aí no melhor Mix do Brasil. A partir de agora você vai conferir os destaques do dia. No ar até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. Já é quinta, hein? Quinta-feira, já no final de semana, 31 de agosto, no final de mais um mês de 2023. No ar, 18 horas. O governador Wilson Lima, o governo, né? Wilson Lima está negligenciando a saúde pública. Não bastassem os atrasos no pagamento dos salários dos trabalhadores terceirizados, agora atrasa até o pagamento dos convênios com os hospitais privados, deixando pacientes sem acesso a tratamentos como, por exemplo, a hemodiálise, Karine. Carlão, o caso é grave. As pessoas ficaram sem conseguir fazer hemodiálise, gente. São mais de 80 pacientes renais crônicos que tiveram a hemodiálise suspensa pelo Hospital Beneficente Portuguesa. E adivinha? Por culpa do governo do Amazonas, que além de atrasar o pagamento, não cumpre o contrato feito com o hospital. E foi preciso a justiça intervir para que os pacientes voltem a ter acesso à hemodiálise. Uma decisão da Justiça do Amazonas obrigou o hospital a retomar o procedimento sob pena de pagar multa diária de R$30 mil. Vamos acompanhar os detalhes agora desse assunto na reportagem de Odineia Araújo. 80 pacientes renais crônicos atendidos no Hospital Beneficente Portuguesa foram pegos de surpresa ao serem informados pelo hospital que poderiam fazer a hemodiálise somente até amanhã, 1º de setembro, data de vencimento do último termo aditivo do contrato número 055/2020, firmado entre o hospital e a Secretaria de Saúde do Amazonas. Os pacientes foram informados ainda que o valor pago pelo governo do estado não
não cobre os custos operacionais dos serviços de hemodiálise, que é o tratamento que consiste na remoção do líquido e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial, e por esse motivo o serviço seria interrompido. Desesperados, os pacientes procuraram a Defensoria Pública do Estado para pedir ajuda, conforme relata o coordenador do Núcleo de Saúde, o defensor público Arlindo Gonçalves. Eles procuraram a Defensoria Pública preocupados em saber para onde eles iriam, uma vez que o paciente que dialisa é o paciente que teve problema no seu rim não está funcionando e ele precisa fazer diálise 3 vezes por semana para ter uma condição mínima de sobrevivência. Num primeiro momento, nós oficiamos o Estado e o próprio hospital para buscar informações. O hospital para nos confirmar o que estava ocorrendo e o Estado para informar quais as providências iria adotar. Só que nem o hospital e nem o governo do estado responderam à defensoria. Um grupo de defensores do Núcleo de Defesa da Saúde, então, de acordo com o defensor Arlindo Gonçalves, entrou na justiça com uma ação de tutela de urgência em caráter antecedente, pedindo que o estado fosse obrigado a manter a continuidade do atendimento. E além disso, em sede cautelar, requisitamos diversas informações que não foram informadas em nossos ofícios. A gente despachou com o juiz, Dr. Matheus, explicamos o risco que haveria de aguardar uma decisão posteriormente, com por que motivo a gente estava ajuizando a ação durante o plantão, que na verdade a gente estava tratando de 80 vidas. E o risco seria, caso a decisão viesse a partir do dia seguinte, correria o risco de o Estado não ter condições de trazer uma resposta adequada. Esses pacientes, possivelmente no final de semana, iriam ter que procurar todos de uma vez os prontos-socorros, que já atendem hoje cerca de 60, 70 pacientes. O juiz Matheus Guedes Rios acatou a petição da Defensoria e ordenou que o Hospital Beneficente Portuguesa continue a prestar serviços de hemodiálise aos 80 pacientes do SUS. Caso se recuse a atendê-los, o hospital será multado em R$30 mil por dia. A presidente da Associação dos Renais Crônicos do Amazonas, Renata Carvalho, diz que o contrato do governo com o hospital vai além da substituição da função renal, envolve uma série de complicações graves e, por isso, a decisão da Justiça traz alívio aos pacientes. Os pacientes renais, eles não podem ficar sem hemodiálise. E é o que tudo corria, era que a hemodiálise iria parar. E a hemodiálise dos pacientes não pode parar, né? E graças a Deus correu um acordo junto com a PGE, a Defensoria, né, e a Clínica de Hemodiálise da Beneficente Portuguesa, e o serviço de hemodiálise não vai parar. Eles vão continuar sendo atendidos porque houve um novo contrato. O contrato do governo do estado com a Beneficente Portuguesa para o atendimento dos pacientes que precisam de hemodiálise vem desde 2020. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, esse atraso no pagamento do governo do estado para o Hospital Beneficente Portuguesa é desumano e não é por falta de dinheiro que isso acontece, tá? É por falta de compromisso com a saúde pública, com o cidadão. Dinheiro a gente sabe que tem de sobra, que vem do governo federal pelo SUS, e só esse ano o governo do Amazonas já destinou mais de 3 bilhões de reais para a saúde. E cadê esse dinheiro, gente? Que a gente não vê. Falta tudo na rede estadual de saúde, a gente sabe, até os salários estão atrasados. E o governo parece que não está nem aí, né? Que não leva a sério a saúde da população e parece que está pouco se lixando se o quadro de saúde desses pacientes renais vai piorar. E se piorar, gente, a gente sabe que a consequência pode ser a morte. São governantes, no mínimo, insensíveis, que chega a ser cruéis. Olha, Karime, nesses 5 anos de mandato, esse governo que foi eleito não entregou sequer um único novo hospital. Superfaturou ventiladores mecânicos na pandemia e piorou a situação dos profissionais de saúde, impondo atrasos cada vez maiores nos pagamentos dos salários. Tem casos, inclusive, de enfermeiros e até médicos com 10 meses sem receber salários. Profissionais que estão à míngua, é claro, sem receber, por causa de um governo insensível e irresponsável que nunca tratou a saúde com prioridade.
E está acontecendo muita coisa errada na saúde que nossas equipes de reportagem estão apurando, gente. Mas o fato é que a saúde aqui no estado do Amazonas está piorando a cada ano que passa com essa gestão. As pessoas não conseguem, a gente sabe, a gente não consegue fazer um simples exame, a gente não consegue marcar uma consulta e chega nesse ponto aí de ter que apelar para a justiça para fazer uma sessão de hemodiálise. Gente, se um paciente renal crônico deixar de fazer essa hemodiálise, todo mundo sabe, esse paciente morre. Aí o governo continua rasgando os contratos, não cumprindo os acordos, desrespeitando os profissionais de saúde e ainda abandonando a população que precisa de um hospital público. Vamos conversar agora com o enfermeiro Cleude Oliveira de Souza, que é um dos que estão com salários atrasados. Muito boa noite, Cleude. Então, muito obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui. Então, como é que é a situação da cooperativa, da empresa que você presta serviço? Há quantos meses vocês não recebem? Bom, a situação atual da empresa que eu presto serviço, que eu trabalho, é em torno de mais ou menos 5 meses sem receber as verbas. A gente sabe que para estar numa cooperativa dessa, numa empresa renomada dessa, a gente tem que se qualificar, passa 5 anos estudando, 2 se especializando. E no momento que a gente precisa que preste um serviço de qualidade para a sociedade, a gente não tem um reconhecimento sequer do salário, que é um direito de quem trabalha. Com certeza. Entendeu? Olha só, o que a gente sabe, Cleude, é o seguinte, que o governo quer acabar, inclusive, com as empresas e contratar os profissionais de saúde diretamente, sem qualquer benefício e com um salário menor. Existe até um termo de ajustamento de gestão, que é o TAG, para efetivar essa situação. Você tem conhecimento desse assunto? Bom, essa TAG é uma coisa obscura ainda para os profissionais. Okay. Por quê? É algo que a gente não tem acesso ao texto, ninguém leu sobre isso. O que se sabe é a desvalorização. O que se sabe é o que se divulgou em rede social quanto aos pagamentos que serão feitos caso isso for aprovado, que é a desvalorização do salário da gente. Entendeu? Sim. Querem pagar R$ 3.900 para o enfermeiro, com descontos futuramente de INSS, com desconto de imposto de renda. No final das contas, o enfermeiro vai receber o quê? Né? Vão pagar o quê para o enfermeiro? Isso é desconto. Certo. Cleude, e o sindicato, o que vem fazendo para defender a categoria? Bom, até o momento, eu não vi representatividade nenhuma por parte do sindicato. Entendeu? É um sindicato omisso, que não aparece, não bota o seu nome na frente como representante de uma classe para tomar uma atitude perante isso. Eu não vejo representatividade nenhuma desse órgão. Olha só, e sobre o novo piso salarial da enfermagem, o que o governo está alegando para não cumprir? Porque o governo federal já repassou mais de 139 milhões de reais para que o governo do Amazonas pagasse o piso. Não é mesmo, Cleude? Sim. E pra gente o que se chega, o que se ouve falar nas redes sociais nos telejornais é que não tem verba, entendeu? O que se alega é que não tem verba para pagar a saúde, que a saúde é algo muito caro, entendeu? As vidas, ou seja, vidas são caras, né? Porque não consegue pagar sequer os salários. Cleude, é muito complicado. Agora, você que está lá dentro, nos hospitais, aí na linha de frente, conta pra gente como é que está a situação. Estão superlotados, faltam medicamentos e equipamentos nas unidades em que você trabalha? Superlotado sempre, né? Superlotado sempre. E quanto à falta de medicamento, isso aí é uma coisa que é conhecido já de longas datas. Sempre falta alguma coisa, sempre falta. Cleude, como você se sente sendo tratado e estando nesta situação? Você é um profissional que você explicou o quanto estudou, quanto se dedicou e se dedica a uma profissão tão honrada, tão importante, que é cuidar da saúde das pessoas. Como é que o senhor se sente? Bom, a gente se sente desvalorizado, né? Se sente desestimulado. Estamos aqui sempre ativos, trabalhando, mas se sente desvalorizado, até porque é insalubre para um ser humano não ter os seus devidos compromissos realizados, que dependem do seu salário, entendeu? É insalubre para o ser humano trabalhar e não receber. Como tem muitos, são milhares de enfermeiros, não são só 1, 2 ou 3.
Certo. E como é que eu falo de uma categoria inteira, sobre uma categoria inteira. Sim, sabemos. E como é que vocês têm se virado nesse tempo sem receber o salário, que é direito de vocês? Como é que vocês têm feito para conseguir pagar as contas? Tem o apoio da família, né? O apoio dos familiares, mulheres e seus esposos, maridos e suas esposas que trabalham em outros locais. E vão dando apoio um ao outro, né? Porque dizer que está vivendo do salário em dia não está, porque é uma realidade atuante aqui no estado. Ok. Para finalizar, gostaria de fazer algum apelo para receber salário para o governo do estado, para os gestores? Sim, que cumprisse com a responsabilidade de pagar as empresas repassarem para os profissionais, né? Que é o que a gente espera no final do mês, é a grana que não vem. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui no 18 horas. Ok, muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Conversamos com o enfermeiro Cleude Oliveira de Souza, que trabalha nas unidades do governo do estado do Amazonas. Agora são 6 horas e 17 minutos, você no melhor mix do Brasil, no ar, 18 horas. 18 horas. E a Justiça do Amazonas autorizou o bloqueio de 10 milhões de reais da agência de viagens 123 Milhas para garantir o pagamento de danos materiais a consumidores afetados pela suspensão de passagens anunciada pela empresa no dia 18 de agosto, hein, Karime? Então, Carlão, o bloqueio atende a uma ação apresentada pelo defensor público Cristiano Pinheiro, que é o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto agora pra gente. O Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou o bloqueio de 10 milhões de reais nas contas da 123 Milhas. A empresa de viagens anunciou no dia 18 de agosto a suspensão de emissões de passagens e pacotes da linha promocional da empresa com embarques para 2023. A ação na Justiça do Amazonas é em resposta a um pedido do Núcleo de Defesa do Consumidor. Só entre os meses de janeiro e agosto deste ano, 550 reclamações foram registradas contra a 123 Milhas no PROCON aqui no estado. Na decisão, a Justiça do Amazonas determina que, caso não seja atingido o valor do bloqueio, seja feito o bloqueio nas contas bancárias dos sócios da empresa, como explica o defensor público e presidente do Núcleo de Defesa do Consumidor no Amazonas, Cristiano Pinheiro. A pedido da Defensoria Pública, através do seu Núcleo de Defesa do Consumidor, o Juízo de Direito da 18ª Vara Cível autorizou o bloqueio de bens e ativos financeiros da empresa 123 Milhas no valor de até 10 milhões de reais. Não localizando bens em nome da empresa, a Justiça também autorizou a desconsideração da personalidade jurídica, portanto, os bens dos sócios da empresa 123 Milhas sofrerão as constrições judiciais pertinentes. A Defensoria Pública, através da sua coordenação do Núcleo de Defesa do Consumidor, acredita que, uma vez encontrados bens, a finalidade assecuratória de direitos estará resguardada, ou seja, essa medida visa garantir o pagamento de eventuais indenizações. Vale lembrar que a 123 Milhas entrou com o pedido de recuperação judicial na última terça-feira. E a decisão sai antes da decretação de recuperação judicial da empresa, portanto, ainda que o Juízo de Minas Gerais venha admitir a recuperação judicial da 123 Milhas, caso esses ativos já tenham sido bloqueados, eles não sofrerão nenhuma interferência pelo Juízo de Recuperação Judicial. Os clientes que se sentirem prejudicados pelo cancelamento de pacotes ou passagens aéreas promocionais podem obter assistência jurídica gratuita por meio do Nudecom. Os agendamentos são realizados de segunda a sexta-feira,
sempre de 8 da manhã até as 2 da tarde, pelo Disque 129 ou também através do site defensoria.am.def.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 20 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. E olha essa agora, hein? O prefeito Davi Almeida diz que não tem orçamento para retirar flutuantes do Tarumançu em Manaus e propõe a flexibilização da decisão da justiça que obriga a prefeitura a retirar cerca de 900 flutuantes, hein, Karime? Até o dia 31 de dezembro e ainda é deste ano, é para agora. É para agora e o ano já está acabando, o Carlão. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito desse assunto. Ele está aqui ao vivo com a gente. Muito boa noite, André. O prefeito disse que a operação de retirada dos flutuantes vai custar aí os 16 milhões de reais e que a prefeitura não tem esse recurso no orçamento. Conta mais pra gente, André. Boa noite. Olha, muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite você que nos acompanha nesse momento. Olha, isso foi falado realmente em uma entrevista a uma emissora de televisão de Manaus. Ele disse que é preciso regularizar, pois na área há muita geração de empregos e rendas. Entre aspas, ele disse que tem muita gente que vive desses flutuantes. Olha, segundo o prefeito, a retirada de cerca de 900 flutuantes do Lago do Tarumançu deve custar aí, em média, 16 milhões de reais. Ele falou que a prefeitura não tem esse dinheiro em caixa. Vamos acompanhar a fala do prefeito. Quem administra os rios e igarapés é a Marinha. A prefeitura foi colocada no processo para ser a executora dessa ação. Então nós fizemos as notificações, nós temos um orçamento de aproximadamente 16 milhões de reais somente para a retirada desses flutuantes. E nós não temos esse recurso. Nós vamos apresentar à Justiça para que essa despesa possa ser dividida. Eu advogo a causa de que nós precisamos regularizar, fazer com que esses flutuantes, e ali tem muita geração de emprego e renda, tem muita gente que vive desses flutuantes, e eu acredito que o diálogo com a Justiça, para que haja uma flexibilização com relação a essa decisão, que a gente possa trabalhar nesse sentido, para que a gente não possa, por causa de alguns, prejudicar todos que têm uma vida dentro daquele local, que é um ambiente de turismo na cidade de Manaus, um ambiente de negócios na cidade de Manaus. Portanto, nesse momento nós temos um orçamento de 16 milhões, recurso esse que nós não temos nos cofres da prefeitura, porque não estavam previstos no nosso orçamento. E nós vamos apresentar à Justiça para que a gente possa trabalhar uma flexibilização com relação a essa execução, e assim nós não prejudicarmos a todos, mas retirarmos aqueles que estão irregulares. 18 horas. A gente ouviu aí a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, falando aí sobre não ter todo esse dinheiro, 16 milhões de reais em caixa, e também algo que ele comentou foi sobre aí os 900 flutuantes ser uma geração de emprego e renda, algo que a gente também já trouxe, né, aqui no 18 horas, abordando aí esse tema sobre, inclusive falamos com 2 advogados, ele falou os direitos trabalhistas aqui, caso isso ocorra, caso os 900 flutuantes sejam tirados, para onde vão esses funcionários. Inclusive a gente já tinha falado sobre essa situação, que essa situação é o seguinte: em julho deste ano, o juiz Moacir Pereira Batista, da comarca de Manaus, ele ordenou que a prefeitura retire todas as embarcações do Lago Tarumançu. Esse prazo vai até o dia 31 de dezembro deste ano, e conforme a decisão, a retirada deve iniciar pelos flutuantes utilizados para lazer, recreação ou locação por temporada diária ou final de semana, né? Algo muito comum que acontece nos flutuantes, na maioria deles. E os donos de flutuantes recorreram dessa decisão, mas os argumentos acabaram sendo rejeitados aí pelo juiz, que explicou que o caso já foi julgado e que está na fase de execução da sentença. Representantes dos donos de flutuantes e também das moradias da área conhecida como Marina do Davi sugeriram termo de ajustamento de conduta para o novo ordenamento e regularização. E até o momento a decisão judicial está valendo. Então a prefeitura aí tem que tomar a frente para tirar esses cerca de 900 flutuantes aí do Tarumançu, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho.
Valeu, André, boa noite. Agora 6h24, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Além, lembrando, você pode participar conosco aqui no 18 horas, ok? É o 994887592, valendo, né, Carimilhão, a sua participação. A gente quer saber o seu comentário, o que você pensa a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Boa. E quem participou no WhatsApp do 18 horas e levou um par de ingressos para os cinemas do grupo UCI foi o Edson Granja, do Parque 10, que mandou um áudio dizendo que é a favor da retirada dos flutuantes do Rio Tarumã. Vamos conferir. Boa tarde, aqui é o Edson. Eu sou a favor que retire esses flutuantes mesmo, porque estão favelando a nossa orla. Tá ficando um negócio ridículo. Tem mais que tirar mesmo. Estão jogando dejeto no rio, estão poluindo o nosso rio. Não tem critério nenhum ambiental. Tem mais que tirar esses flutuantes daí, sim. 18 horas. Legal, e teve mais participações aqui pelo WhatsApp, hein? Nós tivemos aí o Lucas Gonçalves, que comentou o seguinte: a 123 milhas tem que pagar pelo prejuízo dos clientes. Tenho inclusive minha passagem comprada e não é justo eles ficarem segurando o meu dinheiro por meses aí. Olha só o Lucas. Aí. Tá aí. E o Jorge Tavares da Compensa também mandou mensagem comentando sobre a convocação dos aprovados nos concursos da Polícia Militar e Bombeiros. Abre aspas, ele disse o seguinte: estamos prontos para servir a sociedade, o governador não nos convoca. Olha aí, Jorge. E o Emerson Silva, do Alvorada 2, comentou o seguinte: sou motorista de aplicativo e estou aqui dirigindo e dando uma carona para vocês, ouvindo o programa 18 horas. Valeu, grande Emerson Silva. Obrigada pela companhia, Emerson. Valeu. Inclusive, vamos aproveitar e mandar um alô aí para todos os motoristas que dizem que, né, eles estão ali sempre ouvindo a gente nos aplicativos aí. Valeu, pessoal. Agora são 6h26 e você pode participar, hein? O 94994887592, o telefone valendo a sua participação aqui no 18 horas. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, os detalhes sobre o projeto que traz novidades para o transporte alternativo e executivo de Manaus. É o nosso assunto em instantes. Nosso assunto agora é tempo e temperatura. Vamos conferir para amanhã, hein? Amanhã já é sexta-feira, Carimilhão. É com você. Previsão do tempo. Setembro começa com a previsão de sol e aumento de nuvens de manhã e segue a promessa de pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deve ficar aberto. Isso segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista de 26 graus, a máxima, olha aí, não deve passar dos 36 graus. As chances de chuva seguem 90%. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 83%. E Rio Negro baixou mais 15 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível no Porto de Manaus em 23 metros e 76 centímetros acima do nível do mar. Só nesses 31 dias de agosto, o nível do Rio Negro baixou 3 metros e 4 centímetros. 18 horas. E a população de Manaus tem direito a desconto na tarifa de esgoto a partir de amanhã. Amanhã, sexta-feira, inclusive começando setembro, né, Karime? Exato. E esse benefício foi resultado dos trabalhos da CPI das Águas de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Jané Araújo. A partir desse dia 1º de setembro, todos os moradores da capital devem pagar mais barato pela conta de água. É que entra em vigor a redução de 25% na taxa do esgoto, que até hoje é de 100%, e a partir de 1º de setembro passa para 75%. O benefício foi concedido à população por meio do termo de ajuste de gestão, TAG, resultado dos trabalhos da CPI das Águas. De acordo com o presidente da CPI, o vereador Diego Afonso, a redução de 25% na tarifa do esgoto já está sendo aplicada desde o dia 24 de agosto e logo todas as contas com vencimento a partir do dia 25 já serão emitidas com desconto. Todos os consumidores que têm as 4 etapas do sistema de esgoto, que fecharam a conta, a leitura da sua fatura desde o dia 25, já receberão a dedução em agosto. E aqueles que, porventura, têm o fechamento das suas faturas após o dia 30 de agosto, terão,
partir do dia 1º de setembro. Em setembro, toda a carteira dos consumidores terão os 25% linear em todos que consumidores que têm as 4 etapas do sistema de esgoto. Quem não tem as 4 etapas do sistema de esgoto, ainda segundo o vereador Diego Afonso, não pode pagar a taxa de esgoto. Aqueles que não têm por exemplo, a coleta, ou então não tem o sistema de esgoto na frente da sua residência, isso é uma cobrança indevida, mas o TAG prevê também a não cobrança. Tarifa zero para quem não tem uma etapa. Aqueles que estão ligando, fazendo sua ligação no sistema, pela primeira vez terão 50% de desconto na taxa de ligação e o parcelamento é 80 vezes. Dentro dos termos do ajuste de gestão, foi garantida a redução de 25% da taxa de esgoto para usuários já cadastrados. O termo é resultado do trabalho realizado pela CPI das Águas de Manaus, instalada no dia 20 de março desse ano. O documento tem validade de 4 anos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 31 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Cadu. Bom te ver. Tudo bem, então? Fala, Cadu. No meio dessas pressões e críticas da esquerda, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, deu voto contrário ao marco temporal das terras indígenas. O ministro se posicionou desta vez ao lado de teses defendidas pelo governo Lula. Conta pra gente como é que tá, a quantas anda esse julgamento, Cadu? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Karime. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, amigos do programa 18 horas. Karime, deu para ouvir daqui o suspiro de alívio da galera da esquerda que estava com o Zanin aqui, atravessado na garganta, né? Quando ele assumiu o cargo de ministro do STF, todo mundo achou que ele tomaria decisões seguindo a cartilha do presidente Lula, seguindo a cartilha da esquerda, mas não era isso que vinha acontecendo. Tava todo mundo #chateado com Cristiano Zanin. Inclusive hoje, Karime, ele mandou arquivar uma ação do Partido Rede contra o ex-presidente Bolsonaro por suposta omissão na compra de vacinas contra a Covid-19. E aí o povo pensou, lascou-se, né? O homem vai votar a favor aí da demarcação de terras indígenas, do marco temporal. Só que dessa vez o ministro Zanin surpreendeu e votou contra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E isso, claro, causou muita euforia, muitos gritos do público que estava assistindo ao julgamento no lado de fora do STF. Tem muitos indígenas lá acampados, estão aqui em Brasília, desceram lá para frente do STF, colocaram um telão lá e foi uma festa só no dia de hoje, viu? Porque no argumento do Zanin, Karime, ele disse o seguinte, que a Constituição de 1988, ela é clara ao dispor que a garantia de permanência dos povos indígenas nas terras tradicionalmente ocupadas é indispensável para a concretização dos direitos fundamentais que são básicos para esses povos. E é impossível, portanto, impor qualquer tipo de marco temporal, disse o Zanin, porque os povos indígenas têm a proteção da posse exclusiva desde a época do Império e ratificado na Constituição de 1934. Ou seja, é uma questão que está pacificada há muitas décadas e que não precisa mais ser discutida. Então esse foi o ponto cruz aí da defesa, do argumento do ministro Cristiano Zanin. Bacana, né? Isso foi muito bom para os povos indígenas que venceram mais essa, conquistaram mais esse voto. E aí, Karime, todo mundo achou que o julgamento seria suspenso de novo, né? Mas aí veio o ministro Luiz Roberto Barroso, que se manifestou logo em seguida e também votou contra o marco temporal. E assim, o placar nesse momento agora é de 4-2 contra o marco temporal defendido pelos ruralistas. Ou seja, Karime, 6 ministros já votaram, então ainda restam 5. E o julgamento está suspenso e só volta na semana que vem. Aí você me pergunta, Karime, Cadu, e aquele projeto de lei que trata do mesmo assunto, né, que corre no Congresso Nacional? Você sabe que tem esse projeto aí que está nessa polêmica, né? O Congresso Nacional acusa o STF de invasão
de competência. Então resolveu meter esse projeto para tramitar, para passar por cima da decisão do STF. Esse projeto está no Senado Federal. Ele passou na semana passada na Comissão de Agricultura, está indo para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não tem data para ser votado, viu? O governo vem se mobilizando para tentar atrasar essa tramitação. Como o presidente desse colegiado é o Davi Alcolumbre, que tem um fechamento com Lula, é possível que o cara vá lá e coloque na gaveta por alguns dias, justamente para que o STF tenha tempo para decidir sobre essa pauta. Então a expectativa é que o STF decida sobre essa questão, sobre esse processo, antes do fim da tramitação da pauta, né, do projeto de lei no Congresso Nacional. Karime, Carlão. Ricardo, olha só, explica aí pra gente como é que tá a situação do coronel Mauro Cid, que contrariou a estratégia de Bolsonaro e decidiu agora falar à Polícia Federal sobre o caso das joias. Explica aí essa história melhor pra gente, Cadu. Carlão, o passarinho começou a piar, viu? Começou a piar e tá piando. Tá piando até agora. O Mauro Cid está seguindo a orientação do advogado dele, de esclarecer tudo para a Polícia Federal e defender a tese de que ele cumpria ordens, que é uma questão disciplinar do militar, né? Essa que é a defesa. A estratégia é dizer que Mauro Cid fez o que fez a mando de Jair Bolsonaro, que era o superior dele, e dessa forma diminuir a culpa dele, de Mauro Cid, sobre todos os crimes pelos quais ele está sendo investigado. Hoje, Carlão, aconteceu na Polícia Federal um depoimento coletivo. Não foi uma cariação, foram depoimentos separados, porém ao mesmo tempo. 7 pessoas aí prestaram depoimento ao mesmo tempo, como eu disse. Jair Bolsonaro, a esposa Michele Bolsonaro, Mauro Cid, os assessores de Mauro Cid, no caso, do que assumiu a mesma função praticamente, Osmar Crivellarato e Marcelo Câmara, e também os advogados Fábio Weingarten e Frederico Assef. Frederico Assef prestou depoimento em São Paulo. Por que esse depoimento coletivo? Para que não haja conversa entre um investigado e outro, e entre o depoimento e outro, né? E também para que a polícia identifique mais rapidamente as contradições. E desse grupo, Karime Carlão, só quem falou foi aí o Mauro Cid, contrariando aí a estratégia da defesa coletiva dele. Ou seja, o cara queimou a largada, deixou todo mundo na mão. Pode ser que esse depoimento dele comprometa ainda mais Bolsonaro. E o objetivo da PF, da Polícia Federal, é desenrolar o novelo, né, desembolar tudo isso aí, é preencher as lacunas que ainda estão nas investigações da Operação Lucas 12-2, que coloca aí o Jair Bolsonaro no centro de uma investigação sobre crimes de peculato e lavagem de dinheiro com relação à venda de joias, né, que eram dadas de presente a ele como presidente da República e não como pessoa física. Karime, Carlão. Cadu, para finalizar, Cadu, as prefeituras estão reclamando que estão na miséria, sem recursos. O que está acontecendo? A prefeitura está sem dinheiro, as prefeituras? Conta pra gente. Tá todo mundo urrando, Karime. O que está acontecendo, Karime e Carlão, é que as prefeituras entraram numa crise financeira depois que o governo federal diminuiu o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Vamos explicar. Esse dinheiro, ele ajuda as prefeituras a pagar a folha do funcionalismo, a custear a máquina pública, executar serviços essenciais como coleta de lixo, saúde, educação, enfim. As prefeituras, elas não se mantêm sem dinheiro federal, né? Então esse FPM é essencial, esse dinheiro tem que cair no caixa, ele cai no caixa a cada 10 dias. E dentro desse repasse do FPM, Carlão e Karime, está o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, que é um dinheiro importantíssimo que banca a educação municipal. Sem esse dinheiro não dá para seguir em frente com as escolas. Portanto, o FPM e o Fundeb diminuíram de valor. Por quê? Porque no governo anterior, no governo de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Paulo Guedes criou aquela política de desoneração do IPI, vocês lembram? Aquele dinheiro aquela briga com a Zona Franca de Manaus, enfim, aquela briga toda afetou também as prefeituras agora esse ano. E o dinheiro que paga o FPM vem do IPI.
Então, e esse ano, o governo Lula desonerou o imposto de renda. E parte da arrecadação do imposto de renda vai para o FPM. Ou seja, com a queda de arrecadação desses dois impostos, quem se prejudicou aí foram os municípios, que agora estão amargando uma crise a partir desse mês de agosto. Então, todo mundo veio para cá fazer manifestação. Tem 15 municípios aí fazendo manifestações, estão dizendo até que estão fazendo paralisação. Não sei como é que é isso, é prefeito parar de trabalhar, mas estão fazendo um movimento de contestação, pedindo que o governo federal faça um ajuste nas contas para manter o que estava sendo pago. A bancada do Amazonas, Karime, ela foi procurada pelos prefeitos do interior e alguns deles se mobilizaram essa semana. Então eu separei um trechinho da fala do deputado Sidney Leite, que foi feita na tribuna da Câmara. Vamos ouvir o que ele disse. Nós temos uma situação muito delicada e nós precisamos tomar uma posição. No ano anterior foi feita uma ampla política de incentivo do IPI pelo ministro Paulo Guedes. Agora, na semana passada, nós aumentamos o limite de isenção do imposto de renda e esses dois tributos interferem no FPM e o FPM despencou. E o que acontece? Sem o FPM, os municípios terão dificuldade de financiar suas políticas públicas e compromete o Fundeb, que é uma ferramenta para financiar a educação. Entendo que esse parlamento, o presidente Arthur Lira, precisa dialogar com o presidente Paulo Zilkowski, que nós precisamos estar mobilizados para encontrar uma alternativa e vir ao socorro dos municípios. Por quê? Porque os municípios brasileiros estão na UTI em função da queda de receita. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Sidney Leite a respeito da queda de receita dos municípios brasileiros, Cadu. Isso mesmo, o problema está difícil para o pessoal do Sudeste, do Sul, do Nordeste, que tem estradas aí, tem toda uma infraestrutura logística aí para poder melhorar a sua economia. Imagina os municípios do interior do Amazonas, que só tem os rios aí como estradas, né, para manter a sua economia. Situação muito complicada para o interior do Amazonas. Karime, eu também separei um trechinho de uma fala do deputado Saulo Viana, do União Brasil, que ele disse que se não houver uma solução, uma negociação junto ao governo federal, vai haver uma crise grave na saúde pública e também no pagamento dos servidores públicos. Vamos ouvir o que ele disse. 80% dos municípios do estado do Amazonas vivem basicamente do repasse da União ou do estado. E com essa queda de arrecadação, essa situação prejudica muito o nosso interior, no fator saúde, no interior por conta da queda de arrecadação e muito provavelmente também, presidente, muitos municípios do estado do Amazonas, muitos prefeitos não irão conseguir pagar no final do ano o 13º do salário dos servidores por conta da queda da arrecadação. Eu quero fazer coro, presidente, pedir que a gente possa fazer esse grupo de trabalho que o senhor falou, para que a Comissão de Finanças e Tributação possa, junto ao governo federal, criar soluções para que a gente possa salvar os municípios do Brasil e, no caso específico, eu estou falando do estado do Amazonas, que está muito breve de entrar em colapso. Obrigado, presidente, pela palavra. 18 horas. A gente acompanhou agora a fala do deputado federal Saulo Viana a respeito da queda de arrecadação dos municípios brasileiros, ou seja, Cadu, a conta não vai fechar, né? Principalmente para o caixa das prefeituras. Tá tudo, o mês de agosto já fecha no vermelho, aí vai para setembro devendo. Então aí vai ficar uma bola de neve. As prefeituras não vão conseguir arcar com seus custos, não vão conseguir investir, principalmente, não tem muito o que fazer. Tem que procurar a ajuda do governo federal, e o governo federal está meio que hoje, essa semana aí passou, essa semana meio fugindo pela tangente, né? Escapando ali. Hoje que o presidente Lula falou que vai ver o que vai fazer, ele está lá no Piauí e ele disse que vai conversar com os prefeitos. Vamos ver que coelho vai sair dessa cartola, porque a briga pela economia está muito grande. E segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios, né, que é o órgão que gerencia as prefeituras de todo o país, diz o seguinte, que o FPM de agosto
foi de 8,6 bilhões de reais para todos os municípios brasileiros. Em 2022, no caso ano passado, o valor era de 10 bilhões. Considerando a inflação, a redução agora esse ano é de 17%. Então as prefeituras estão bastante ruins no caixa por causa disso. E a preocupação não é só agora, como eu falei, é para os próximos meses. A situação deve piorar bastante e principalmente o relacionamento político entre Lula e os prefeitos de todo o Brasil. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu, obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Amanhã, 6h44 agora. 18 horas. Olha, hoje em Manaus concluiu a entrega da documentação que integra as ações do projeto de lei que renova o transporte alternativo executivo na cidade, Karime. Então, Carlão, a proposta é substituir o serviço alternativo integrado transporte complementar ao sistema público urbano com viagens programadas, passando a aceitar o Vale Transporte, o cartão do estudante e ainda os cartões gratuidade para a pessoa com deficiência. O repórter André Meirelles traz mais detalhes a respeito do assunto. Manaus se prepara para receber um novo modal de transportes, o complementar, que vai substituir amarelinhos e alternativos. Atualmente, 157 operadores do modal alternativo estão aptos a firmar os contratos, após o recadastramento promovido pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, em que houve inspeção dos veículos e entrega de documentação obrigatória como pré-requisito para continuar no sistema. O prefeito Davi Almeida acompanhou nesta quinta-feira a entrega da documentação que integra as ações do projeto de lei sobre o modal de transporte complementar. É uma luta de 20 anos para que a gente possa renovar o transporte alternativo executivo na cidade de Manaus. A equipe da licitação, comandada pelo Dr. Vitor e Dr. Ricardo, estão de parabéns. A equipe do IMU fizeram todo esse trabalho de documentação, colher documentação. Agora nós estamos recebendo essas documentações, estamos dando a ciência dessa documentação para que ela possa ser conferida nos próximos 15, 20 dias. O nosso prazo aqui até final de outubro, todo esse certame esteja concluído nessa que é a maior licitação que a Prefeitura faz com o maior número de pessoas concorrendo. No caso aqui, são empreendedores individuais. Nós vamos mudar a cara da cidade de Manaus com relação ao transporte executivo e alternativo e todos os ônibus serão renovados a partir da finalização desse processo de licitação. A proposta do novo sistema é substituir o serviço alternativo e integrar o transporte complementar ao sistema público urbano com viagens programadas, frota estabelecida e o passageiro poderá, inclusive, acessar os veículos utilizando o Vale Transporte, o cartão do estudante e ainda os cartões de gratuidade para pessoa com deficiência. O novo serviço complementar oferecerá transporte mais barato do que o preço do transporte executivo. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, explicou os procedimentos do processo licitatório. O modal, tanto executivo quanto alternativo, que há 20 anos eles esperam que haja uma licitação que seja clara, transparente, onde as pessoas possam concorrer de forma justa por uma vaga. E é isso que o prefeito Davi Almeida prometeu e é isso que está sendo cumprido. O processo todo foi discutido com as pessoas que trabalham no segmento, foi discutido na Câmara, foi discutido em todos os ambientes, de modo que a gente tem um processo licitatório que está muito bem conduzido, está bem tranquilo. Outro benefício que o transporte complementar vai oferecer é a utilização de linhas diretas e também que atenderão os terminais e as estações. Assim como uma única passagem, o usuário vai poder fazer o deslocamento de maneira que achar melhor pela cidade. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Economia. E agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 1,68%, cotado a R$ 4,95. Já o euro fechou o dia em alta de 1%, comercializado a R$ 5,36. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 2,12%, comercializado a R$ 130.396. E o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 1,53% aos 115.741 pontos. E o governo federal vai enviar para o Congresso Nacional a proposta de que o salário mínimo suba de R$ 1.320 para R$ 1.421 para 2024. O valor representa um aumento de R$ 101. Mix. Agora, em Manaus, 6h49. Seguimos falando sobre os bastidores da política local, né, Carlão? Estamos com ela novamente aqui em nossos estúdios, Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, o governador Wilson Lima nomeou a ex-deputada Terezinha Ruiz para sua equipe de secretários. Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, Terezinha Ruiz, que é ex-deputada estadual do Amazonas, ela agora, na verdade, ela já estava nesse setor que é ligado à SEDUC. É a ex-deputada professora Terezinha Ruiz, então por isso essa ligação com a SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação. Ela estava na unidade de gerenciamento do Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas, PADEAN. E agora, PADEAN ganhou status aí de secretaria. Então ela continua no mesmo lugar que ela já estava desde janeiro, nesse segundo mandato do governador Wilson Lima, mas esse lugar ganhou status de secretaria. Isso foi parar nas redes sociais dela, ela comemorou como esse upgrade aí do cargo, né? E a nova secretaria que foi criada dentro da SEDUC é responsável por projetos educacionais de grande relevância para a melhoria de índices educacionais e no componente de obras pela construção de escolas de tempo integral financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para o governo do estado. Lembrando que a professora foi eleita em 2012, depois em 2016 ela chega a Leão, em 2018 pela segunda vez, mas ela não conseguiu a reeleição em 2022 e ela ganhou aí esse cargo como alguém que é parceira do governo, sempre foi, né? Enfim. Então ela só teve essa atualização. Onde ela estava, passou a ser uma secretaria. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, as festas com dinheiro público, a farra com dinheiro público estão na berlinda. Olha só, agora o Ministério Público de Contas quer que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julgue procedente uma representação que aponta um esquema milionário para destinar recursos públicos do Festival de Parintins aos bolsos da empresa Amazon Best. Desculpe o trocadilho aí, que de besta não tem nada. Pertence a familiares do prefeito do município, Bigarcia, Cíntia. Você não podia ficar sem essa, né, Carlão? Não. Boa, Carlão. Então, realmente a história ali está enrolada, viu? O Ministério Público de Contas entrou com uma representação, quer que o Tribunal de Contas aceite aí essa representação, porque a Amazon Best ela é administrada pelo Francivaldo da Cunha Garcia. Ele é irmão do prefeito de Parintins, famoso Bigarcia. Valdo. Esse mesmo. E aí o governo enviou por meio de um convênio em 2019 7.700 milhões para a Prefeitura de Parintins para realizar o Festival Folclórico. De acordo com a representação do Ministério Público de Contas, esse dinheiro serviu para encher os bolsos da empresa Amazon Best. E aí ela traz toda uma explicação de como acontece, né, esse esquema que é chamado. E aí está sendo tratado no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, mas houve pedido de vista dos conselheiros Luiz Fabian e Josué Neto, e é nesse PEN que está agora. Mas que isso está na mira do Tribunal de Contas e principalmente do Ministério Público de Contas. Essa história está sendo não só investigada, como está trazendo à tona, né? Estamos tendo informações sobre isso aí na mídia e tudo mais, e isso está sendo visto de perto, que é bem importante. Karime, Carlão. Cíntia, conta pra gente o seguinte, explica essa situação. Os deputados vão ter mais de 50 milhões de reais em emendas para 2024, o valor é esse mesmo?
Na verdade é bem mais que isso. É porque os deputados estaduais todo ano tem, né, emenda parlamentar, e esse ano de pro exercício de 2024, né, que a gente aprova a LOA em 2023 para gastar no ano seguinte, no caso em 2024. Cada deputado vai ter cerca de 11 milhões em emendas impositivas. O valor total é 50 milhões maior do que estava no orçamento de 2023. Ou seja, o total dá 269 milhões, porque são 11 milhões vezes 24, que são 24 deputados. Ano passado chegava a 200 e... não me faz fazer conta, mas era 50 milhões a menos que 269 milhões, entendeu? Sim. E aí, isso só é sobre emenda impositiva, ou seja, aquela individual, sabe aquela... enfim, que eles têm como destinar para uma série de atividades e tudo mais. Também tem as emendas de bancada, que aí que chega a 493 milhões, quase meio milhão, no total de tudo, né? Então, é isso, os valores estão 50 milhões a mais, não são 50 milhões, é 50 a mais. A mais do que tiveram esse ano. Exatamente. Aí, das impositivas, essas que dá 200 e quase 270 milhões, metade por lei, tá, gente? Não é decisão do deputado, não. Por lei, metade disso precisa ser investido em saúde. Porque a lei obriga que seja assim. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões. É isso que eu tinha para contar e a gente tem que seguir acompanhando como essas emendas vão ser utilizadas. Porque foi nessa brincadeira que foi para time de futebol, por exemplo. Olha aí. Muitíssimo obrigada, Cíntia Blink. Boa noite. Amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Cíntia. Agora 6h55, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora conferindo novamente o tempo e temperatura, só que para hoje, nesta noite de quinta-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, há previsão de chuva durante essa noite e madrugada. Vamos rezar para isso, tá? Promessas. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. A umidade relativa do ar fica entre 33% e 73%. Mix. 18 horas. Esporte. Com ele, Cid Soares. Boa noite, Cid. O que temos para hoje? Bom, só começando dizendo que não chove, tá? Não vai chover, não, isso a gente tem certeza. Lua cheia, né, cara? É ruim chover. Bom, faltando agora 5 para as 7, eu queria dizer que o Amazonas segue em viagem para João Pessoa, encarando um total aí de 72 horas de viagem. Cara, isso é um castigo, né, velho? Pro jogo contra o Botafogo da Paraíba no próximo domingo. Ontem o Amazonas treinou lá em Santarém, hoje chegou em Belém. Claro que não vai rolar treino porque eles precisam voar para Recife. Olha a onda, cara. E o cara vai se recuperar. Vai se recuperar da viagem só segunda-feira. Vai jogar domingo? Exato. Já sabe, né? O certo é que o Aurinegro chega aí para essa partida de domingo bem mexido, para falar leve sobre o castigo dessa viagem e ainda com dificuldades para o treino, né, Cláudio? É muita dificuldade, mas é força e a fé dos amazonenses deverá superar tudo. Estamos aqui na torcida. Eu quero ver isso aí. Tem que ser. E o Nacional confirmou na manhã desta quinta-feira a saída de 8 atletas representaram, né, o clube na disputa do Campeonato Amazonense e representaram. E também na Série D do Brasileirão. Os laterais, Alan Patrick, Gilmar e Cleiton, os volantes Ícaro e Lago, os meias Thiaguinho e Wendel Neri e o atacante Gabriel Pereira não fazem mais parte do clube. As saídas são parte do início do planejamento para a próxima temporada, quando o clube terá apenas a disputa do Campeonato Estadual. Em 2024, o executivo de futebol Fernando Gaúcho confirma aí que permanecerá na equipe. Taça Libertadores chega às quartas de final e hoje tá rolando aí, rola, né? Olímpia e Fluminense às 8h30 da noite. Imperdível um jogão, promete ser, né? Pela Sul-Americana tá rolando Fortaleza e América Mineiro e foi agora pro intervalo e o América segue vencendo por 1-0. Bom, São Paulo também está jogando e é contra a Liga Deportiva Universitária aqui do LDU, conhecido, né? Enfim, todo mundo ainda está nos intervalos, está no 0-0. Hoje, após os desembargadores votarem pela manutenção da interdição São Januário, o Vasco da Gama soltou em suas redes sociais o Manifesto pela Justiça e pela Dignidade, um pedido para que a Justiça libere São Januário, que está fechado para tudo. É isso. E segue fechado mesmo, né? Segue, por enquanto é isso. Sabemos por quê?
Então, é uma decisão da justiça, né, em punição ao clube, e eles acharam que a punição foi muito pesada. Eu também acho. Acho que deveria abrir sim, e com calma, né? Tem muita coisa a ser feita, precisa ter um olhar mais carinhoso também com a torcida, que não tem só esses marginais que vão a campo jogar, fazer barulho, baderna, quebrar e tal. Um paga todos. Joga todo mundo em vala comum, isso é muito desnecessário, creio eu, né? Enfim. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, Cid Soares. Até amanhã. Meninos, até amanhã. Buenas noites. Buenas noites. Agora são 6h59 e você está no melhor Mix do Brasil, conferindo aí os destaques do dia em mais uma edição do 18 Horas. 18 horas. Seguimos para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Após as notícias da crise na segurança pública, voltam a pipocar as denúncias contra a saúde pública no Amazonas. Os problemas vão desde o atendimento mais simples em prontos-socorros, por exemplo, e até os mais complexos. Pessoas sendo atendidas em macas nos corredores, falta de medicação e salários atrasados. É uma demora muito grande nos exames, por exemplo, e é uma precariedade nas cozinhas e até cancelamento de simples cirurgias para biópsias. Parece até a repetição das mesmas notícias dos anos anteriores em que nós vemos noticiando. Nada parece mudar na realidade da saúde do Estado, infelizmente. E o que chama a atenção é que somente na saúde este ano já foram empenhados mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais e pagos mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E os números são oficiais. O próprio governo do Estado no site da Secretaria da Fazenda publicou. 18 horas. Carimilhão, temos a saideira. Temos a última participação do WhatsApp do 18 Horas. A Eliane Macedo do Centro comentou sobre a questão dos flutuantes. Ela disse o seguinte: precisa de um olhar mais humano e assertivo, pois a vida dos pais de família, trabalhadores e empreendedores dependem dessa decisão. Na favela também mora gente. Culturalmente, qual amazonense que nunca foi num flutuante nesse calor? É isso aí. Valeu. Muito obrigada. Eliane Macedo, valeu. Valeu, fechando 7 horas, Carimilão. Fechou. Valeu. Fechou. Beijo, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Você ouviu 18 Horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.